Bem-vindo a mais uma aula de patologia. Meu nome é Enio Ferreira e hoje nós vamos acompanhar a aula Neoplasias, Prática Clínica Invertida com a professora Silvana Miranda. Então, eu dei o nome para essa aula, a gente vai falar sobre neoplasias, e ela é uma prática clínica porque nós vamos discutir o caso clínico de uma maneira invertida. Por quê? Para vocês treinarem o raciocínio de uma forma diferente. Em vez de a gente sair da história do paciente, a gente vai sair da lesão do paciente. E a gente vai caminhar junto para tentar descobrir o que esse paciente sente. Antes de começar, esse é o nosso paciente, José Osvaldo Rezende. Ele tem 55 anos. Ele é natural, quer dizer que ele nasceu em Belo Horizonte, e ele é procedente, quer dizer que ele vive também em Belo Horizonte. A sua profissão é jornalista, em termos de qualificação, né, da sua pele, ele é leucoderma. A gente utiliza muito a ideia de avaliação racial, porque a gente sabe que existem algumas doenças que tendem a ser mais comuns em alguns perfis hereditários do que em outros. No Brasil, isso não funciona muito, não, porque a gente é uma população muito miscigenada. Então, cor de pele não vai contar muito sobre herança genética para a gente. Mas, mesmo assim, a gente costuma ter essas observações quando a gente vai identificar quem é um paciente. E esse paciente foi submetido a uma cirurgia, por algum motivo, e essa foi a avaliação da microscopia óptica de uma parte da cirurgia que esse paciente foi realizado. E aí eu pergunto para vocês, vendo essa imagem, vocês conseguem, a partir saber da onde é esse corte histológico? Eu vou colocar o que seria o normal. Então, a gente tem aqui um órgão que a gente tem uma mucosa, que tem um epitélio que é cilíndrico ou colunar. Logo após, abaixo, a gente tem a área normal, que é a submucosa. Nós temos duas camadas musculares e nós temos uma serosa e uma adventícia. Ajudou um pouquinho? Seria o intestino? Isso é o intestino, é o cólon. Isso, é a cirurgia do colo do intestino. Exatamente. Então, ele tirou uma parte do seu intestino. E aqui, olhando nessa peça, a gente vê uma área normal, onde segue esse padrão, certo? De mucosa, submucosa, a muscular não está representada aqui. E a gente tem na submucosa. Olha que interessante. O que a gente tem aqui na submucosa que não tem no normal? A gente tem células que parecem com as células presentes na área da mucosa, certo? Mas elas estão dentro da submucosa. Vamos tentar ver um pouquinho mais de perto. Nessa área, nós temos a mucosa normal, num corte transversal, que está aqui, ó, olha. Essa daqui é a área normal de uma mucosa, de uma parte glandular das células colunares do intestino grosso. E aqui a gente tem a submucosa, que não era para ter esse padrão de célula. São as células epiteliais aqui, ó, glandulares que ficam na mucosa. Elas vieram parar aqui. Seta preta está mostrando o que está na submucosa. Então, a gente tem um tecido novo que está fora da sua área onde ele deveria estar, certo? Do lado de cá, a gente está mostrando de pertinho como esse tecido que está nessa região aqui da submucosa, como que ele é e qual que é a diferença dessa formação glandular de células epiteliais
novas que está aqui nessa região da submucosa quando comparado ao normal? O que vocês acham que está diferente aqui? Em relação à cor da célula, eu não quero que vocês utilizem nomes apropriados. Eu ia perguntar isso, se a coloração seria uma diferença a ser considerada. A coloração das células é uma diferença a ser considerada, com certeza. Qual que é essa diferença? Os patologistas que são muito românticos, eles costumam dizer que as glândulas da mucosa do intestino, elas normais, elas parecem canteiros de margaridas. Bom, essa nova formação que está diferente do que é o normal, se eu fosse escolher um canteiro de flor para ela, eu escolheria de violeta. Usando a imaginação aqui. Por quê? Porque diferente, vocês já batem o olho e já olham que está diferente. Eu acho que seriam os tons? Os tons. Aqui não está mais... Porque na primeira imagem está mais diferenciado um tom do outro, no normal, no caso. Aqui a gente... pode falar. Não, porque na segunda imagem os tons estão mais próximos um do outro, tá meio misturado. Ah, como se as células estivessem mais uma perto da outra. É isso? Sim. Em relação à visualização do núcleo dessas células? De baixo o Parece núcleo está maior. muito mais visível. Uhum. E muito maior também. A gente vê os núcleos aqui mais visíveis, maiores. Em relação ao tamanho da célula, não é? Concordo com vocês. Olha o tamanho do núcleo daqui, olha o tamanho do núcleo daqui. Seria um corpo estranho habituando dentro do citoplasma da célula. Poderia pensar dessa maneira também? Não, aqui não. O que a gente tem aqui na setinha, que eu ia perguntar para vocês, não é um corpo estranho. É algo que está acontecendo com o núcleo dessa célula. Está ocorrendo o processo de mitose? Ele está fazendo mitose, é isso que eu ia falar. Isso aqui são figuras de mitose. Eu até coloquei ali um branquinho para apagar o nome, para vocês não colarem da legenda. Então, o que vocês já me falaram? Vocês me falaram que essa formação glandular aqui, a gente percebe que é uma glândula, né? Porque ela até mantém um aspecto semelhante, mas não é igual à original, à verdadeira, à normal. Essa nova formação, que já não está mais só na região da mucosa, ela está também na submucosa, onde não era para ela existir, a gente percebe o núcleo com mais clareza. Por que a gente está percebendo esse núcleo com mais clareza? Porque ele está em mitose, então ele está com um processo de proliferação, multiplicação aumentada? Aqui ele está em mitose. E ele está se proliferando, com certeza. Mas eu quero um pouquinho mais simples que isso. O que a gente está enxergando? Para a gente enxergar uma coisa, o que a gente vê? O que volta nos nossos olhos? Cor? Cor. Exatamente. Ele está mais bem corado. Os nucléolos são mais evidentes. Como que chama isso no nomezinho que vocês aprenderam dentro de alterações neoplásicas? Núcleos são mais... Basofílico. Aí, aqui seria eosinofílico ao rosa, que é o do citoplasma. Eles são mais ácidos, né? São basofílicos, né? Que são os roxos. Os núcleos geralmente são basófilos, eles coram de roxo. Quando uma coisa está muito corada, a gente usa o nome de cromado. Como é que chamaria aqui? Hipercromasia nuclear. Então, apesar de manter uma estrutura glandular, essa nova formação ela é diferente da anterior. Primeiro, que a gente vê os núcleos dela maiores, relação núcleo
citoplasma aumentada. A gente vê o núcleo dela mais corado, com hipercreomasia. A gente vê figuras de mitose mostrando que essas células estão se proliferando. E a gente tem os nucleolos mais evidentes. Além disso, quando a gente lembra lá da histologia do cólon normal, a gente sabe que nas células epiteliais a gente tem dois tipos de células, as células colunares, né, cilíndricas, e a gente tem as células caliciformes, que aqui tem muitas delas, que são essas células com imagem negativa no seu citoplasma, porque elas são secretoras de muco. Cadê essas células aqui? Não tem. Nessa nova formação, essas duas diferenciações celulares normais do cólon já não existe mais. Aqui a gente já tem uma desorganização dessa arquitetura do parênquima. A gente tem essas criptas glandulares na região da submucosa. A gente tem essas criptas glandulares também na região da tecido muscular. Professor N, aposto que está dando esse ponto extra para todo mundo que está brilhando aí nas respostas. Aqui a gente tem a muscular e a gente vê mais formações de células epiteliais diferentes das de normais, que não deveriam estar aqui, que mucosa não é o lugar delas, mas elas estão. Então, a gente tem uma nova formação. A gente tem uma neoplasia. Qual é o nome dessa neoplasia, gente? Adenocarcinoma. Desculpa, Amanda. Adenocarcinoma. Muito bem. Então, vocês já deram aqui, em poucos slides, o diagnóstico histológico da peça que foi retirada de um pedacinho do intestino do nosso paciente José Osvaldo. E aqui, gente, é só para vocês verem que esse adenocarcinoma, essa nova formação, ela não parou só na mucosa. Olha onde ela chegou também, aqui em áreas que tem tecido gorduroso, na serosa. Então, ela saiu lá da mucosa e está invadindo submucosa, muscular e também serosa. Mais de pertinho, no grande aumento, olhando lá no microscópio, vamos enxergar essa célula bem de perto. Olha essa célulazinha aqui, ó, de azul. O que ela tem aí, gente, de diferente? Dois núcleos? Muito bem. Então, como é que chama isso em nome bonitinho? Que nome? Binucleada. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma célula binucleada. Né? E olha que interessante. Essa parte aí, que eu cheguei bem perto para ver, vocês conseguem... Se vocês olhassem essa parte, vocês iam falar que isso é uma glândula? Glândula não tem que ter o contorno e um centro dentro, igual a gente dá nas outras? Então, essa parte tão pleomórfica, a arquitetura está tão modificada, perdeu a diferenciação que nem esse aspecto glandular mais tem. Então, em algumas situações, a neoplasia maligna, ela ganha um pleomorfismo tão grande que ela não tem mais diferenciação, ela não lembra mais o tecido de origem. As outras, a gente conseguia entender que era um adeno, que era uma glândula. Aqui nessa região, não. Essas células estão dispersas, infiltrativas, e elas não estão mais na conformação glandular. Então, aqui é uma área indiferenciada deste tumor. E aqui, para ilustrar por que mais uma causa, né, dele ser maligno, a gente tem um linfonodo. Isso daqui, ó, são os linfócitos, ó. Toda essa região aqui, ó, linfócito, 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 linfócito. E aqui uma metástase.
as invasões desse adenocarcinoma em um linfonodo. Tudo aqui, ó, é adenocarcinoma invadindo um linfócito. Então, uma metástase de adenocarcinoma para um linfonodo. Então, eu quero perguntar para vocês, por que essa neoplasia é maligna? Vamos rever o conceito? E aí eu pedi gentilmente para a Flávia Aguiar me emprestar os slides e o visual dela, que eu achei a aula dela muito joia, muito objetiva, muito direta. E aí nós vamos ver que tudo que a Flávia falou está aqui. Então, se vocês assistiram a aula, com essas lâminas que a gente acabou de ver, simplesmente vão falar por que essa neoplasia é benigna, é maligna. Ele é pouco delimitado. A gente consegue delimitar, a gente conseguiu delimitar esse tumor? Não, ele estava na mucosa, ele estava na submucosa, ele estava no tecido muscular, ele estava na serosa, ele estava até em linfonodo, ele estava espalhado. Ele não tinha cápsula de tecido conjuntivo envolvendo ele. Esses tumores malignos, eles podem invadir tecidos vizinhos. Às vezes, um paciente com adenocarcinoma, ele pode invadir, por exemplo, bexiga e fazer uma fístula enterovesical, uma ligação entre a bexiga, uma fístula enterovesical. A gente estava com um paciente na Santa Casa, assim, que ele começou a ter infecção urinária, uma atrás da outra, e acharam que ele tinha pedra dentro da bexiga. Não era pedra, era fecalitos que estavam caindo dentro da bexiga dele por causa de uma fístula enterovesical, vesical bexiga, certo? Porque o tumor invadiu. E tem grande perda da diferenciação. Nessa última lâmina, a gente viu. Se você olhar aquelas células, você não sabe de onde que elas vêm. Elas estão muito indiferenciadas. Aqui com as fotinhas do lado, a gente tem aumento da relação núcleo-citoplasma. Enquanto naquelas primeiras que a gente viu lá no canteiro de margarida, o núcleo dessas células de cilindro fica lá embaixo, no pezinho, bem discreto. Aqui não, o núcleo ele está ocupando mais de 2/3 do total dessa célula. Então, um aumento da relação núcleo-citoplasma. Hipercromasia nuclear, o núcleo fica muito evidente, corado, quando a gente coloca metoxilina e eosina. As células, a gente acha as células binucleadas, multinucleadas, e a gente vê figura de mitoses. Então, tudo que a Flávia falou de alterações celulares relacionadas a neoplasias malignas, nós estamos vendo aqui nesse paciente. Pleomorfismo celular e nuclear. O que é isso, gente? O que é pleomorfismo? O que vocês entendem de pleomorfismo? Várias formas das células e dos núcleos. Exatamente. Quando a gente compara uma célula com a outra, cada um está de um jeito. O núcleo é um jeito diferente do outro. Uns com nucleolos evidentes, outros não. E você vê muito um número maior de células. Então, além dessas células estarem com mudança na sua forma e diferentes formas entre si, a gente tem um número aumentado de células, que é a hipercelularidade. E essas neoplasias, muitas vezes, elas não são bem aderidas, elas não se agrupam e crescem juntinho, elas se espalham, igual a mão da Flávia está fazendo ali, elas invadem os tecidos adjacentes, né? E isso vai ser uma complicação, porque se a gente tem que tirar, remover cirurgicamente uma neoplasia assim, se ela está espalhada, o limite cirúrgico fica muito impreciso. Até onde a gente vai tirar? Porque a gente não consegue enxergar a olhos nus pequenos focos distantes. E aí, com isso, como às vezes sobra, depois de uma retirada cirúrgica, células neoplásicas no local, a gente tem maior risco de ter recidivas naqueles locais do câncer.
certo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para uma neoplasia crescer bem e invadir, ela precisa de suplemento sanguíneo, não precisa? Porque toda célula precisa de suplemento sanguíneo. Como que chama essa formação de novos vasos? Está relacionada à capacidade de... Angiogênese? Muito bem, angiogênese, tá? E muitas vezes a proliferação dessa neoplasia, ela é tão maior e mais rápida até do que a capacidade local de gerar esses novos vasos, essa angiogênese. Se falta suplemento sanguíneo para uma célula, o que acontece com ela? Ela morre. Necrose? Ótimo. Ela morre como? Qual o mecanismo? Necrose. Excelente. Então, neoplasias malignas de alto crescimento costumam ter áreas de necrose. Certo? Era isso que eu queria de resposta para vocês. Ótimo. Então, a capacidade de invadir tecidos adjacentes vão estar relacionado ao crescimento de vasos sanguíneos e de vasos linfáticos. E essa capacidade de expandir e invadir aumenta o risco de metástase. Metástase é a disseminação dessa neoplasia que se iniciou num órgão para outros órgãos. Aqui é o exemplo, uma metástase do linfonodo, que num câncer do colo, adenocarcinoma, é comum. A gente tem que olhar linfonodo por linfonodo procurando por metástase, porque isso vai ter um impacto no tratamento e no prognóstico desse paciente. Antes de remover, o diagnóstico desse paciente foi feito por essa imagem aqui, ó, uma colonoscopia. Nessa região aqui, a gente está vendo as pregas normais do colo. Aqui, a gente já vê essa área onde a gente vê vasos sanguíneos e um crescimento desorganizado, que não tem mais essas pregas. Olha essa região aqui, ó. Isso tudo é o adenocarcinoma dentro do colo. Assim foi visto na imagem da colonoscopia. E o que a gente está vendo aqui, gente? Eu estou riscando agora de azulzinho. Gostei dessa canetinha? Hemorragia? Hemorragia. Então, gente, quando a gente vê essa colonoscopia, a gente vê o crescimento dessa massa. E aí volta em um conceito que vocês aprenderam, em padrão de crescimento da neoplasia. Quais são os padrões de crescimento neoplásico que vocês aprenderam? Cístico e sólido. Só que sólido tem 4 outros tipos, pelo que eu me lembro, que é nodular, vegetante, infiltrativo e ulcerado. Ela seguiu até a ordem, a gente combinou, tá? Seguindo em frente, gente, e pensando aqui, ó, nesse nosso paciente, seu José, que a gente viu o tipo de neoplasia dele, é um adenocarcinoma, a gente viu o tipo de crescimento dele. O que você acha que esse paciente procurou o médico queixando o quê? O que eles têm? Alteração no hábito intestinal. Ele evacuava de uma forma, agora ele evacua de outra. Ele tem diarreia, ele tem constipação, ele tem enterorragia, episódios onde ele vai no banheiro e só sai sangue. Ou não, ele tem fezes com sangue, que são as hematoxias. Ele tem dor abdominal. Ele tem hiporexia, ele já não come tão bem. Ele tem letargia, palidez. Por que ele fica pálido? A palidez está associada a qual doença? Perda de sangue? Anemia? Exatamente. Anemia. Então, ele fica pálido porque ele está anêmico. Ele está anêmico porque ele está perdendo sangue pelas fezes. Ótimo. E perda de peso involuntária.
Isso é tão importante que tem estudos que mostram que pacientes que têm perda involuntária de peso significativa têm 25% de mortalidade. Porque muitas vezes a causa dessas doenças, que podem dar perda de peso involuntária, são doenças agressivas, como neoplasias. E quais são os fatores de risco? A gente não entende ainda, não é tão elucidado a fisiopatologia ainda desse câncer, mas a gente sabe que hábitos dietéticos ruins favorecem. Então, você ter uma dieta pobre em fibra aumenta a chance de câncer coloretal. Uma dieta com muita gordura, muito sal, muito condimento, aumenta o risco de câncer de colo. E a gente sabe que algumas doenças, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa e pólipos adenomatosos, na hereditariedade, isso que a gente estava discutindo com a Jaqueline, com a polipose familiar, né, existe outras síndromes que predispõem à formação de adenocarcinoma de colo. Geralmente, esses tumores são diagnosticados nas pessoas com 50 a 70 anos. Menos de 20% desses tumores acontecem em indivíduos mais jovens. E a partir daí, então, a gente pensa em uma maneira de prevenir. E o que é mais importante? Eu acho que se vocês guardarem uma coisa para a vida de vocês, é que esse câncer, ele é uma neoplasia maligna, ele cresce sim, mas ele demora um tempo para se desenvolver de um pólipo ou de uma lesão benigna até ele se tornar maligno e invasivo. E esse período é em torno de 10 anos. Então, a partir disso, gente, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, a gente consegue ser profiláticos e fazer triagens para prevenir um câncer de colo. Então, inicialmente, essa triagem acontecia a partir dos 50 anos. Atualmente, a Sociedade Americana de Câncer modificou e tem recomendado uma triagem a partir dos 45 anos. Isso para toda a população. Quem tem hereditariedade começa um pouco mais novo. Agora, não tendo história familiar de câncer a partir dos 45 anos. E tem duas formas de triagem. Uma que é você tentar ver diretamente, seja por colonoscopia, tomografia ou sigmoidoscopia, ou você tentar achar indiretamente, através de alguns testes que detectam nas fezes algo químico ou DNA ou sangue oculto, que poderiam ser indicativos do câncer. Na visualização direta, a colonoscopia é mais comum. E se você não tem história, você está fazendo só para prevenir, você tem que fazer uma coluna a cada 10 anos. Para sigmoidoscopia e tomografia, é a cada 5 anos que tem que fazer o exame. Agora, para esses outros testes que são indiretos, que é ver se tem sangue oculto nas fezes, ou a alteração imunoquímica associada a câncer ou presença de DNA mutado, aí esse você tem que fazer a cada ano ou o DNA a cada 3 anos. Tá? E aí, gente, depois disso tudo, da gente ter falado, ter entendido que câncer que o seu José tinha, como que ele foi tratado, então foi removido o pedaço no intestino dele que estava com esse câncer, que sintomas que ele fez procurar o médico, eu pergunto para vocês, qual que é o papel de vocês com esse paciente? O terapeuta ocupacional tem um papel importante para poder trabalhar com esse paciente a questão de, não é aceitar, mas de como ele pode continuar a rotina dele com essa bolsa, né? Uma forma de uso das roupas, não sei, materiais que ele pode usar para poder tampar ou esconder. Também a higiene, apesar de ser uma tarefa da enfermagem, né? Mas no caso do contexto do cotidiano dele, eu acho que ele tem um papel importante. E aí, o que eu queria trazer para vocês, né? O papel da terapia ocupacional
o quanto ele é importante e essencial nesses pacientes com câncer. Primeiro, gente, que a terapia ocupacional, ela nasceu dentro dos grandes hospitais. Ela nasceu com pacientes enfermos, com pacientes debilitados. E hoje ela tem uma atuação importante em promover a saúde, no sentido mais amplo de saúde, promover que o paciente continue exercendo as suas funções. É óbvio que com algumas limitações, mas que ele não deixe de exercer as coisas que são importantes para a vida dele. Então, a terapia ocupacional ela ajuda a manutenção da capacidade funcional do paciente, da qualidade de vida, da ocupação dele. Vocês colaboram aumentando a autoestima do paciente, melhorando o estado de humor e dando motivação para ele recuperar. A gente tem que ter um propósito na vida para continuar vivendo. E às vezes um paciente desse que estava tudo bem, de repente começou a ter um sangramento, uma diarreia aqui, uma alteração ali, achou que estava com hemorroide, de repente descobriu que ele estava com câncer, foi para uma cirurgia, tirou um pedaço do intestino dele, colocou bolsa de colonostomia, ele voltou para casa, depois que teve que fazer uma outra cirurgia para religar de novo, às vezes fez quimioterapia. Nesse meio caminho, o filho teve que assumir o papel dele na família, de grande gestor financeiro, ele se sente muito inútil, ele perde a vontade. Para que eu vou me recuperar? Eu sou um fardo, eu não estou ajudando em nada, eu estou doente. Então, entra nesse papel de motivar e mostrar ao paciente que isso não é verdade, que ele está passando, sim, por uma grande provação, num período muito difícil, mas que com a ajuda e a experiência de vocês para reabilitar esse paciente, ele vai continuar vivendo, tendo uma qualidade e contribuindo de uma maneira diferente, mas que ele vai continuar e que isso é uma motivação para ele querer estar melhor. Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.